Crise no Flamengo, racha no elenco e a diretoria promete uma reformulação. Mas será que essa é a palavra adequada para ser usada? Será que o elenco do Flamengo, que recebe tantas cobranças da torcida para entregar o melhor futebol do Brasil e das Américas, será que esse elenco é o melhor sequer daqui do país? Será que o elenco é tão bom assim ou tem gente presa em 2019? Vamos analisar o elenco do Flamengo a fundo e comparar com um outro elenco que, na minha opinião, é bem melhor. Então vem comigo falar sobre tática. Sem tatiquez. Pessoal, se você curte os meus vídeos, curte meu conteúdo, eu queria pedir para você deixar o like e para você se inscrever no canal. A meta deste canal é bater 50 mil inscritos até o fim do ano. Ainda estou muito longe disso. E eu só posso chegar lá se você me ajudar, seja com a sua inscrição ou, se você já for inscrito, com o seu like. Ambas as contribuições são gratuitas e sem elas eu não consigo crescer. Então eu queria pedir essa tua ajuda. Vamos falar sobre o elenco do Flamengo, essa tal reformulação e qual parte desse elenco é de fato útil para o Sampaoli, uma vez que ele não foi formado para as ideias do Sampaoli. Aliás, não foi formado para as ideias de ninguém. Então, se a gente for olhar o elenco inteiro, o Flamengo tem 30 jogadores, aqui a fonte é o Transfer Market, também fiz algumas adaptações dentro do que eu sei que existe aqui de jogadores, por exemplo, colocar o Wesley no elenco profissional, tem jogado como lateral. Então, esse aqui é o elenco do Flamengo, né? Tem muitos zagueiros aí, aparentemente. Tem 2 laterais esquerdos, aparentemente. E aqui por diante, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem também uma noção de tempo de contrato e de valor de mercado. Eu chamo a atenção aí para o Matheus Cunha. O contrato do Matheus Cunha está perto de vencer e o Flamengo ainda não fez a renovação. Hoje, ele é o goleiro titular do time. Importante falar isso aí. Bom, o time base do Sampaoli joga com um losango de meio de campo com uma leitura diferente do time que era comandado pelo Dorival Júnior. Esse losango ele acontece uma distribuição diferente entre si e na frente formam-se 2 triângulos. De um lado, formado geralmente por Gerson, Arrascaeta e Pedro, às vezes Gerson, Cebolinha e Pedro, às vezes Ayrton Lucas, Cebolinha e Gerson. E pelo outro lado, um dos volantes, Pulgar, Gabriel e Wesley, por exemplo. Então esses 2 triângulos são formados em organização ofensiva. Então eu coloco aqui o losango, mas você vai ver durante a análise que tem algumas comparações que vão ser feitas, que nessa imagem parecem não fazer sentido, mas com o time em movimento é basicamente essas as trocas que podem acontecer por parte do Sampaoli. Então, quando a gente vai olhar o elenco por posição, a gente vê que tem Cunha, Santos e Hugo no gol, que na zaga, por exemplo, tem Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, Davi Luiz, Léo. A gente vai entender que tem o Igor Jesus ali na volância. A gente vai entender que o elenco está bastante cheio ali por posição, teoricamente. Acontece que o Sampaoli não conta com 9 desses caras aí, muito claramente. O Marinho, que está de saída, o Mateusão, que nunca entrou com ele, tampouco o André Luiz, que seria o jovem aí substituto, que nem coloquei na lista, o Igor Jesus também não, o Felipe Luiz, eu acho difícil jogar de novo com o Sampaoli, mas pode ser que jogue, de todo modo é difícil contar com um jogador que se lesiona tanto, o Cleiton, zagueiro garoto, também ainda não está sendo considerado pelo treinador, Rodrigo Caio e Pablo claramente fora dos planos, o Hugo fora dos planos e o Mateuzinho lesionado. Então, são 21 jogadores úteis. Isso é muito, gente, para um elenco. Isso porque eu nem falei do Vidal, por exemplo, que é perseguido pela torcida. Não falei do Davi Luiz, que muita gente diz que está de saída, entre outros. Aí, se a gente for colocar isso só olhando o que é útil, olha como já aparecem uns vazios no elenco. E aí a gente vai interpretar mais a fundo. Mas primeiro vamos colocar os caras que devem chegar, ou os caras que a imprensa tem noticiado
que podem chegar no Flamengo. São 5 reforços. O Rossi, que já está fechado, esse vai chegar. O Luiz Araújo, que está fechado, e ele vai chegar. E aí, a gente entende que entre os confirmados, está faltando bastante gente na defesa. Dizem que o Júnior Alonso está por vir, mas dizem que o Davi Luiz vai sair. Gente, tendo em vista que o Davi é um dos 3 zagueiros que o Sampaoli confia, é uma loucura deixar que ele saia sem chegar pelo menos 2 zagueiros para o seu lugar ou para essa posição. Na volância, o Alan pode ser que chegue. O Atlético faz jogo duro, mas é um ótimo jogador, vale a pena o Flamengo se esforçar e há essa negociação em curso. E ali na meia, o De La Cruz pode chegar. O De La Cruz também pode jogar nas 2 pontas, pode jogar um pouco mais recuado, é um jogador extremamente versátil. Então esse hoje é o elenco do Flamengo. Por posição, tem gaps claros. Por exemplo, a lateral esquerda só tem o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, com uma leitura bem diferente dessa posição, caso esteja saudável. Nada nos garante que ele vai ficar saudável pelo resto da temporada sem novas lesões. Caso fique, ótimo, um problema a menos. Mas no momento, a lateral esquerda, mesmo com esses 5 reforços, mesmo que todos eles cheguem, seguiria como um problema. Na posição de centroavante, um dos 2 atacantes, o problema persiste, porque Bruno Henrique seria talvez o reserva natural do Pedro. Mas o Bruno Henrique ainda não consegue jogar. O jornalista Mauro César Pereira apurou que talvez o problema seja ainda emocional. Ele está sem confiança de fazer certos movimentos durante os jogos. Nos treinos tem treinado muito bem, muito por conta também da situação de treino, que é muito diferente em níveis de competição do que situação de jogo. Fato é que o Bruno Henrique ainda não se mostrou útil para o Flamengo na sua volta. E isso passa a ser um problema para quando o Flamengo não pode contar com o Pedro. Na lateral direita, só tem o Wesley e Varela, mas nenhum dos 2 exatamente convence, ou parece estar à altura da camisa do Flamengo. Eu até acredito no futebol de ambos. Só acho que o garoto Wesley está muito exposto no momento. Talvez com a volta do Mateuzinho e com uma sequência para o Varela, o contexto melhor seja colocado para todos eles. Hoje, ainda sem a chegada do Luiz Araújo, o Wesley é a única opção que o Flamengo tem de 1 contra 1 no lado direito do campo. Isso é muita carga para o rapaz. Na zaga, existe ainda um gap. Caso o Davi Luiz não saia e o Júnior Alonso realmente chegue, ainda assim serão 4 jogadores para 2 vagas. Está muito apertado. E talvez seja necessário mais de um jogador. Então isso não me parece ser o melhor elenco do Brasil ou das Américas. Parece ser um elenco bastante desequilibrado. Um elenco que falta peças para compatibilizar com a disposição em campo que o treinador usa. Nada a ver com o jogo de posição, ou que elenco é incompatível com o jogo de posição, ou alguma outra baboseira que você escutou por aí. Mas muito mais a ver com a situação de, para ocupar os espaços, para executar as funções, aqueles atletas não estão ali, não foram planejados para aquilo. Sabe, um time que respaldou um treinador às duras penas, talvez pela multa, mas que não fez uma troca quando teve tudo para fazer e que tem o melhor elenco do Brasil hoje? Pois é, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 27 jogadores úteis e todos eles de bom nível. Se a gente olhar, exceto talvez um ou outro na zaga, a gente vai entender que o Atlético tem 2 jogadores por posição no mínimo, que ele tem várias opções ótimas. Ah, mas não tem caras assim tão decisivos. Será? Bom, a gente não precisa lembrar que o Hulk tem sido o jogador que mais decide jogos desde 2022 no Brasil. Agora, o Hulk tem a companhia do Paulinho. O Paulinho, lembram? Quando ele surgiu no Vasco, a discussão era quem era melhor, Paulinho ou Vinícius Júnior. Óbvio que não são caras comparáveis, muito menos hoje. Acho que nunca foram. Mas Paulinho sempre foi um dos caras líderes da sua geração no futebol mundial. Não à toa foi vendido por tanto dinheiro para o Bayer Leverkusen. Ele está encaixando e é o artilheiro da Libertadores. Está
demonstrando um bom futebol e crescendo a cada jogo. Além dele, tem o Pedrinho, ex-Corinthians, tem o Pavon, que até aqui está demonstrando talvez o topo da sua performance na carreira, e ele foi um cara de seleção argentina, de Copa do Mundo, um cara com bastante potencial, que imaginou-se que iria fazer uma carreira na Europa, mas foi para a MLS. Do outro lado tem o Johan, que é um baita de um jogador, um meia, que com o Sampaoli jogou muito no Atlético e foi titular. Tem o Patrick, que é um jogador útil, que joga naquela função, um jogador de força, que decidiu vários jogos para o São Paulo no último ano. Como esse segundo volante, tem Zarate, tem Edenilson, tem Igor Gomes, caras que eram titulares nos clubes onde disputavam. Na volância tem o Alan, tão pretendido pelo Flamengo, que é a terceira opção hoje, com Otávio e Batalha no time. Na lateral esquerda tem a volta do Arana possível. Ainda assim tem Rubens e Dodô, duas opções. Na lateral direita talvez seja uma das posições fracas, mas é uma função, tem poucos caras no mercado, tem Saravia e Mariano. Então, assim, o Atlético é um time que tem um elenco de fato, que atende às ideias do treinador, e um elenco de fato que tem muitos jogadores úteis para dentro daquelas funções que o time precisa. Entendeu por quê? Talvez a cobrança em cima do Flamengo esteja acima até do que deveria. Fato é que o elenco é desequilibrado. A cobrança me parece estar indo na direção incorreta. Muitas cobranças a Sampaoli. Sampaoli não tem esse elenco todo que você está imaginando. E eu fiz esse vídeo para te mostrar. A culpa também é dos atletas, é óbvio. Afinal de contas, eles deviam nos poupar dessas histórias de briguinhas ou de chateação por estarem sem folga. Afinal de contas, folga não os faltou recentemente. Mas está muito, muito claro de que se alguém não planejou isso direito, foi a diretoria do Flamengo, que não entende como monta elenco, não faz ideia sobre os planos para a montagem de um elenco, contrata pensando nas ideias de um treinador que não respalda e agora está repetindo a ciranda com o Sampaoli. Aparentemente, os caras que estão chegando são pedidos por Sampaoli. Esperamos que ao menos o argentino seja respaldado para que daqui 2 meses essa crise tenha passado e o elenco possa de fato ter mais caras úteis para a utilização. Fato é que o Flamengo não é o melhor elenco do Brasil. Não é o melhor elenco das Américas. Muito pelo contrário. E você, o que acha? Comenta aí, deixa o teu like, se inscreve no canal. Fui!